Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é os fenóis. A aula passada nós trabalhamos com os alcoóis, que classificava a estrutura dos álcools. Aí dando sequência agora às funções oxigenadas, que são todas as funções que apresentam o elemento principal, sendo o oxigênio, para formar uma função, seja ela álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, ésteres. Então, nós vamos ver hoje os fenóis. A definição dos fenóis são compostos orgânicos com uma ou mais hidroxila, para quem não se lembra, hidroxila é o famoso OH, ligado diretamente ao anel aromático ou anel benzeno, como você queira chamar, ok? O que seria o anel benzeno ou anel aromático? Seria essa estrutura de carbonos, contendo 6 carbonos, com um ciclo no centro. Esse ciclo ele pode ser simplificado por 3 ligações dupla, mas no caso dos aromáticos, a maioria das vezes ele vem com esse formato aqui. Então nós temos o anel aromático, ou anel benzeno, como você queira chamar, e porventura, se você tiver uma hidroxila ligada a esse anel benzeno, nós chamamos ele de fenol, ou fenóis, como você queira chamar, ok? Então, aqui nós temos um hidroxilo ligado ao anel benzeno, fenol. Aqui nós temos um fenol, monofenol, que é um hidroxilo. Difenol, quando você tem duas hidroxilas ligadas ao anel benzeno. E um trifenol, quando você tem três hidroxilas ligadas ao anel benzeno. Então, essas são as três classificações de um fenol: monofenol, difenol e trifenol, ok? O que você não pode esquecer é que todos os fenóis são formados a partir da hidroxila ligado ao anel benzeno, a essa estrutura. Vamos fazer uma observação que nem todos os compostos podem ser classificados como um fenol, ou seja, nem todos os compostos orgânicos com uma ou mais hidroxila ligado a uma cadeia carbônica fechada são chamados de fenóis, como o exemplo aqui ao lado. Eu tenho um OH, um hidroxila, ligado a um ciclo de carbono. Ele parece muito com o benzeno ou anel aromático. Posso classificar ele sendo um fenol? Não, você não pode classificar ele sendo um fenol. Por quê? A estrutura dele não representa o anel aromático. Para ser representado o anel aromático, eu tenho que ter um ciclo ao meio da estrutura. Nesse caso aqui, eu classifico o composto sendo um álcool cíclico, ou seja, um álcool, um OH, ligado a um ciclo de carbono. Aqui eu tenho fenol, aqui eu tenho álcool. Aí você deve se perguntar, mas ele não tem a mesma função do álcool? Sim, mas dependendo a quem ele se liga, ele modifica todinha a sua estrutura. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho álcool, por estar ligado a um ciclo, e aqui eu tenho fenol, por estar ligado ao anel benzeno. Ok? Dando continuidade, a nomenclatura dos fenóis, segundo a IUPAC, dá aos fenóis a terminação ou prefixo hidrox. A maioria das vezes é trabalhado com hidrox. No entanto, como acontece em todos os compostos aromáticos, os fenóis mais simples têm os nomes comuns, que são aceitos pela IUPAC. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos o hidroxila ligado a quem? Ao anel benzeno. Segundo a nomenclatura da IUPAC, eu tenho que colocar benzenol, ou seja, benzeno mais a terminação ou se você achar mais simples, você pode colocar hidrox, representando a sua hidroxila. Então, nós temos aqui, ó, hidrox, representando a sua hidroxila, mais a terminação benzeno, representando o anel benzeno. Aí fica ao seu critério. Ou também o chamado de fenol comum. Mas eu coloco para vocês aqui não se perder, trabalhar com essa terminação aqui que fica mais fácil. Beleza? Outro exemplo aqui embaixo, quando eu tenho ramificações. Então, nós temos aqui, ó, hidrox, sempre lembra da hidroxila. Então, eu tenho aqui, ó, um hidrox. Por que um? Sempre onde estiver o OH é o carbono número 1, ok?
Para quem se lembra, um carbono, ele é chamado de metil, onde se localiza o número 2. Qual o nome dessa estrutura? O nome dessa estrutura aqui é chamada de benzeno. Então, eu tenho aqui ó, um hidróxido, 2 metil, e o nome dessa estrutura todinha chamamos de benzeno. Então, ele fica 1 hidróxido, 2 metil, benzeno. Ok? Quando você tem um exemplo aqui, esse exemplo, sempre o OH ele está no carbono número 1. Melhor dizendo, sempre onde ele estiver é o carbono número 1. Nem sempre ele se localiza aqui. Ele pode estar aqui embaixo, ele pode estar aqui, mas sempre onde ele estiver é o número 1. Ok? Então, nós temos aqui 2 hidroxila. O que eu faço agora? Muito simples. No carbono 1 eu tenho uma hidroxila. No carbono 2, a segunda hidroxila. Hidroxila de hidroxila significa que eu tenho 2 vezes um hidroxila. Nome desse composto, desse ciclo aqui, chamamos de benzeno. Então, eu tenho 1 e 2, eu tenho 1 e 2 de hidroxila, benzeno. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui embaixo. Vamos lá. Como eu tinha dito, quem que eu tenho aqui? Hidroxila, que nós chamamos de hidróxido. Onde ele se localiza? Sempre onde ele estiver é o carbono número 1. Então, aqui eu tenho o número 1, aqui é o número 2, número 3, 4, 5, 6. Professor, por que você contou desta maneira? Porque os radicais têm que ficar mais próximo à hidroxila, ok? Então, eu tenho aqui, ó, quem está aqui? 2 carbonos sendo radical, chamamos de etil, onde ele se localiza no carbono 3. Um hidróxido, porque ele está no número 1, que é a hidroxila. Aqui, ó, um hidróxido. Aqui eu tenho o etil. E aqui em cima, um carbono sendo radical, chamado de metil. Então, eu tenho 4 metil. Nome desse ciclo, chamamos ele de benzeno. Então, eu tenho aqui 4 etil, 1 hidróxido e 4, melhor dizendo, 3 etil, 1 hidróxido, 4 metil, benzeno. Aí você deve se perguntar, professor, por que você colocou aqui o hidróxido primeiro e depois o metil, e aqui você colocou etil primeiro, depois o hidróxido? Porque, segundo aí o PAC, tem que seguir em ordem alfabética. Então, primeiro vem o E, depois o H e depois o M. Então, seguir essa ordem alfabética, ok? Então, aqui fica a nomenclatura dos fenóis. Já nós temos outro exemplo também, que é quando você tem a presença dos fenóis em nosso cotidiano, que é muito comum nós termos ele no nosso cotidiano e nós não sabemos. Um exemplo do fenol no nosso cotidiano é creolina, que é utilizado muito em produtos de limpeza, como eu coloco aqui, que é uma mistura, uma solução aquosa misturada pelos elementos cresóis. Então, a creolina é formada por 3 elementos e nós classificamos eles diretamente como fenol. Então, vamos identificar os fenóis. Olha só, OH ligado ao neobenzeno, chamamos de fenol. Então, todas as vezes quando você tiver um OH ligado a um anel benzeno, chamamos de fenol, ok? Nos fenóis comuns na natureza, nós temos aqui, ó, primeiro passo, OH. Temos OH ligado ao neobenzeno? Sim, então é um fenol. Esse exemplo de fenol é o eugenol, ou seja, essência de cravo da Índia. Né? Outro exemplo de fenol aqui nós temos vanilina, essência de baunilha, e outro exemplo de fenol, que é o OH ligado ao neobenzeno, é o timol, essência de tomilho, também usada nas indústrias de alimentos. Então, aqui apresenta os fenóis em nosso cotidiano. O que você não pode esquecer é fenol, é todo o OH ligado ao anel benzeno, beleza? Todo o OH ligado ao anel benzeno classificamos como sendo fenol, beleza? Então, ficamos por aqui com o fenol e aguardamos agora o próximo vídeo com o éter. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.